onde estamos, em que lugar o cristão, não é, ele se encontra após, não é, ele recebeu o Senhor como seu Senhor e Salvador, não é, foi batizado, ele deixa, né, como nós já falamos, de ser, não é, um ímpio, um pagão ou qualquer nomenclatura que você quer falar, não é, aonde é que nós se encaixamos em Cristo Jesus. Amém. Pronto, antes de responder essa pergunta, na primeira, vou deixar um versículo aqui interessante, né? Não sei porquê, mas alguém deve estar ouvindo, precisando desse respaldo bíblico. Aí diz aqui, na pergunta anterior, quem somos? Aí diz, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Está vendo? Ele chamou, predestinou para ser, justificou, santificou e glorificou. Então ele pegou o ímpio, chamou. Depois o justificou, né? Perdoando. Santificou e depois glorificou. Entende? Isso aqui está em Romanos, capítulo 8, versículo 30. Amém, igreja? Amém. Para alguém que está aí no final dessa pergunta. Também queremos agradecer, não é, aos ouvintes, não é, que está tanto no Instagram como no Facebook nesse exato momento, entendeu? Deus abençoe a todos vocês, glória a Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre meus amados irmãos. Amém? Missionário Roberto. Pronto. Mais um versículo aqui, na mesma pergunta anterior. Porque Romanos 8:29 diz, porque os que dentre conheceu, também o predestinou para seres conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Glória a Deus. Então, a segunda pergunta, né, é em que lugar estamos em Cristo? Né? A primeira é quem somos, né? A resposta é infinita, porque é muita coisa que a Bíblia, e é isso que você deve procurar biblicamente, para que o curso da sua fé, da sua natureza, da sua vida física, enfim, mude. Só através desse conhecimento e dessa posição que você tem que tomar. Então a segunda pergunta é, onde estamos em Cristo Jesus? Veja só, diz a palavra de Deus que em Efésios capítulo 2, versículo 6, diz, e ressuscitamos junto com Ele, e estamos junto com Ele sentados nas regiões celestiais. Quer dizer, você lendo o versículo completo, você vai ver que Jesus sentou à destra do Pai, acima de todo poder, governo, potestade, enfim, de tudo, acima de tudo, não só nesse século como no vindouro. Nós também, como diz em Colossenses, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele. E quando saímos do batismo, ressuscitamos junto com Ele. Mas eu quero fazer uma conexão. Quando Jesus ressuscitou, no sentido literal, ressuscitou, então todas as pessoas que se batizam hoje nas águas, ele é sepultado, morto. Porém, quando ele sai das águas, ele ressuscita junto com a ressurreição de Jesus. Isso é algo que você deve estudar e parar bastante nesse ponto. Então, diz que nós sentamos juntamente com ele nas regiões celestiais. Efésios capítulo 2, versículo 6, para você ler isso aí. Então, olha o que acontece agora. Estamos aqui, eu, Graziela, o senhor e todo cristão está no seu lugar. Na identidade espiritual que nós estamos falando, então eu tenho que estar ciente que eu sou um homem espiritual, nós somos pessoas espirituais, pessoas sobrenaturais, entende? Estamos sentados juntamente com Ele, quer dizer, após eu sair das águas, eu tenho que estar consciente que eu não sou mais um homem comum, e um homem sem poder, e um homem destituído, e um homem um coitado, né? Não. Em Cristo, para com Deus, nós somos sempre só a graça. E só pela graça seremos salvos. Precisamos dele 24 horas, temos que andar com vigilância, orar e sem cessar. Temos que lutar contra essa carne. Entende? Mas a gente não está falando desse detalhe. Eu estou pincelando para as pessoas não ter desvio da conversa. O que eu estou falando é que estamos falando da identidade espiritual de um cristão. Então, aonde eu estiver, andar, dirigir, chegar, eu tenho que andar nessa atmosfera de Filipenses capítulo 2,15. Sou como astro. Eu tenho como Paulo na prisão, sou embaixador. Entende?
a glória de Deus está sobre mim. João 17, 22. Em Romanos, que eu li 8, agora 29 e 30, ele me predestinou. Ele está me preparando, me fez ser semelhante à imagem dele. Ele me santificou. Isso quando eu digo eu, todos, né? Santificou, glorificou, e agora eu sou um discípulo. Enfim, ele veio para fazer discípulos, e observe que ele pegou os 12, pegou 70, para fazer o que ele fez. Ele não foi, Lucas 10, 18. Ele mandou ir. Quando em Lucas 10, 18, eles chegaram e deram um relatório: Senhor, até os demônios se submetem ao teu nome. Aleluia. Entende? Eles saíram fazendo as mesmas coisas. Eles ressuscitaram mortos, limparam os leprosos, curaram os enfermos, fizeram o cego ver, o surdo ouvir, os mortos ressuscitar, na mesma intensidade. Imagina aí, 12, 70 saíram. Em outras palavras, cristãos. Eu costumo usar a linguagem assim: Jesus veio como o único e original, só ele é santo e perfeito, mas ele veio ter a xerox sua, as xerox, né? Em outras palavras, para entender, nós somos xerox de Cristo, entende? Você vê que, se olhar a xerox, é o mesmo conteúdo, a mesma leitura, tem tudo igual, né? Só sabe que só existe um, né? A original só Jesus, mas ele veio para fazer discípulos e apóstolos. Aí, na verdade, a igreja em si, no coração de Deus, ela é apostólica. Essa é a intenção genuína de Deus, é fazer apóstolo, entende? Por isso que quando vem nomes, denominações, né, começa agora o homem, entende? Contender, dividir, né? Começa uma coisa humana. Mas se isso não vai acontecer, né? Mas se fosse na íntegra, era para todos os cristãos do mundo, todas as igrejas, ser uma única só. Aleluia. Entende? Discípulos de Jesus, apóstolos, unidos. Jesus disse que os sinais que testificam que é dele, é que sejam os sinais miraculosos, siga, e a unidade. São dois pontos cruciais, como cartão de crédito desse olha, meus discípulos é o seguinte: você quer saber quem são eles? Os meus sinais seguirão. Tem que ter operações. Meu Deus. E a outra é unidade. Tem que estar unido. E para estar unido, como pode ao ponto que alguém não pode visitar o outro, porque não pode, porque ele é outro? Que união é essa? Então as pessoas têm que se acordar que há uma identidade espiritual. Não pense em ninguém. Olha, você pode ter seus princípios, seus dogmas. Ei, acorde, escute em nome de Jesus. E iremos para Atos capítulo 10. Cornélio da Porta Italiana. Ele estava num patamar celestial. As orações e suas ações chegou diante de Deus. E a igreja lá de Israel, Pedro e toda a igreja que representava, nem com eles podia ter. Nem com eles. Foi preciso Deus, né, trazer revelação para Pedro, mandar um anjo na casa de Cornélio para fazer essa conexão. Intervir. Os discípulos, Pedro veio, porque recebeu a revelação, senão ele não ia. E olha a extremidade da revelação que ele recebeu, de acordo com a figura: não come comida impura, quer dizer, jamais irei na casa de Cornélio, entende? Mas ele terminou, fluiu e Pedro foi. E os discípulos ficaram esperando para prestar conta. Enfim, onde eu quero chegar? Pedro abriu a boca e disse: agora sei que Deus não faz acepção de pessoa. Diga quando ele disse isso. Quando ele viu Jesus batizar com o Espírito Santo Cornélio, e todos falando em línguas, ele disse: meu amigo, olha o que está acontecendo. Assim como nós outrora recebemos o Espírito, os gentios receberam o Espírito, quem sou eu para impedir o batismo das águas? Quem sou eu para não congregar com eles e eles conosco? Aleluia. Entende? Então, se fosse na íntegra, seria assim: todos em um só Deus, um só batismo, um só Senhor, um só Salvador, unidos num amor tremendo. E olha, vou dizer uma coisa, viu? A fé e o poder, quem tiver amor, pense numa autoridade. Aleluia. Entende? Porque o amor é o único dom que não cessará. Todos os dons cessarão, mas o amor permanece para sempre. Aleluia. Ah, sim que é difícil. Os cristãos ouvissem isso e mudassem. Eu mudei minha concepção. Eu pertencia assim, mas eu disse: não, peraí. Tiago 9. Tiago, acho que é 9. Tiago 9 diz assim: Tiago diz: aquele que faz acepção de pessoa é redarguido pela lei como transgressor, ainda que guarde toda a lei e tropece nesse ponto, é culpado de toda a lei. Acepção? Como é que Jesus
declarou acepção. Uma cadeira melhor, só uma cadeira. Se alguém chamar, então você uma cadeira, oferecer uma cadeira melhor, já é acepção. Entende? Imagina só agora, só isso, só um tratamento foi o que Jesus colocou como acepção, apenas um tratamento diferenciado de um para com o outro. Agora imagina eu não falar com o Senhor, nem eu lhe congregar, nem dar a paz do Senhor. Meu Deus, ei, acorde, porque senão a sua identidade está sendo terrena. A identidade dos dogmas do homem e da igreja física, né? Material. Você tem que ter a identidade espiritual. Amém? Amém. Identidade espiritual. Então, glória a Deus. Quem nós estamos? Nós estamos sentados com Cristo, andando com Cristo. Entende? Estamos num lugar de honra, um lugar de glória, um lugar de reverência, de temor. O apóstolo Paulo disse em Hebreus 12, versículo 28, ele diz assim: temos recebido um reino inabalável, portanto retemos com reverência e temor, porque Deus é fogo consumidor. Aleluia. Estamos no lugar do privilégio. Imagina aí você ser, como diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz: somos propriedade peculiar de Deus, reino sacerdotal, nação santa. Entende? Somos, em outras palavras, na criação somos a primícia da criação, a coroa da criação somos nós. Aleluia. Então, é infinita, a resposta ela não tem fim. Né? Você vai falar onde nós estamos num lugar de honra, privilégio, autoridade, de poder, sentado nas regiões celestiais, com Cristo Jesus, Efésios 2, versículo 6. É algo extremo, sem palavras, você tem. E outra, eu repito o que eu falei na primeira pergunta. Pastor Assis, estou usando o seu, usando o nome de todo mundo, né? Irmã Graziella, todos os irmãos, quem é cristão, ei, a partir de hoje, trilhe esse conhecimento. O Espírito Santo e você, se você buscar, você se tornará um apóstolo de Jesus. Aleluia. Na mesma intensidade. Glória a Deus. E a sua fé for aumentando, aumentará os feitos de Deus. Tudo já está disponível, literalmente, gratuitamente, feito no passado. Agora, você não tem por falta de conhecimento ou por falta de fé. Se você tem o conhecimento nisso e a fé sua aumenta nisso, os feitos serão cada vez maior, milagrosamente. Aleluia. Mas já está tudo disponível em intensidade de 1 a 100, tudo já está aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém.